Bem, nosso projeto tem como objetivo apresentar um mecanismo de monitoramento de parâmetros ambientais a partir do uso do sensor BME 280 e o contexto da construção desse projeto nós podemos apontar do lado da nossa graduação, visto que no setor agrícola é de total importância esse monitoramento. Acredito que principalmente no setor de armazenamento de estufas, visto que temperatura e umidade influenciam muito na qualidade do produto armazenado e cultivado, como, por exemplo, os grãos armazenados, como soja e milho, e entre outros, que com a má averiguação dessas variáveis, podem sofrer com problemas de proliferação de pragas e fungos, por exemplo, e assim também como cultivos em estufas, que com uma precisão limitada dessas variáveis, pode haver uma má qualidade do produto final. E então, como solução, nós podemos considerar esse modelo que trabalhamos, que se trata de um circuito com uma placa Node MCU ESP8266 e o sensor BME 280, que sua programação foi realizada pelo software Arduino IDE. E esse protótipo é uma possível solução, visto sua funcionalidade de leitura, e possui um baixo custo e também praticidade para utilização. Os materiais utilizados foram a placa Node MCU ESP8266, que serve de ponte para transportar as informações obtidas pelo sensor para o computador e com a conexão Wi-Fi para a plataforma ThingSpeak. O sensor vai captar as variáveis a partir das suas características. Os jumpers são os cabos fios, que vão conduzir a corrente elétrica e também o pulso elétrico da placa para o sensor, e também vai ter os dados obtidos pelo sensor da placa. O cabo USB é essencial para o carregamento elétrico e a transmissão de dados, e já o adaptador é para o funcionamento do protótipo pela carga elétrica da tomada, enquanto vai estar acontecendo a transmissão de dados pela rede Wi-Fi. Consideramos as horas dedicadas ao projeto como as 4 horas de trabalho no código em sala, e 50 horas de trabalho em casa, contando as horas de processar o código e a configuração da rede, e as horas do monitoramento dos dados enviados para o ThingSpeak, que foi mais ou menos de 48, um pouquinho mais de 48 horas. Bem, o fluxograma destaca o setup e o loop, O void setup é determinante para a inicialização da leitura, é onde a placa ativa a porta do serial bag e logo depois envia um pulso elétrico para o sensor a fim de haver conexão. Caso não haja conexão, o sistema dá como encerrado, mas se houver a conexão com o sensor, há o avanço para a conexão com a rede Wi-Fi, e a partir da conexão Wi-Fi inicia-se o loop, onde é inicialmente apagado conexões passadas para evitar o travamento, e logo depois é verificada a conexão de rede Wi-Fi e, estando tudo ok, é aguardado os 15 segundos para a leitura dos dados. No caso de não ter passado esses 15 segundos, o sistema aguarda um segundo e retorna para apagamento de conexão para tentar novamente. E se os 15 segundos se passaram, temos então a leitura dos dados, das variáveis, e no string dos dados eles são convertidos para as respectivas unidades e ordens, e logo depois a placa libera as informações para o ThingSpeak, e o tempo de envio vai ser atualizado. Por último, é aguardado um segundo
para não sobreaquecer o sensor antes de retomar o loop. Bem, o circuito da tela trata-se da representação do circuito da placa NodeMCU com o sensor BME280. E na imagem, o fio vermelho transmite a tensão elétrica da placa para o sensor, e o fio preto serve como um cabo neutro para eletricidade que foi para o sensor retornar sem complicações para a placa. O fio amarelo transmite um pulso elétrico da placa para o sensor, para que o sensor saiba a temporização da transmissão das informações das variáveis, e o fio branco serve para a placa pedir as informações para o sensor e o sensor disponibilizar. No caso do circuito que nós temos em mãos para realizar esse projeto, né, o monitoramento, as diferenças para esse da imagem são só as cores dos cabos, onde o cabo vermelho no circuito da imagem é amarelo, no real, o fio preto é verde, o fio amarelo da imagem é azul no circuito real, e o fio branco é roxo no circuito real. Lá, eu vou falar um pouquinho sobre os comandos importantes usados, né, nesse trabalho. Né? Na primeira linha, a gente tem o comando inicial, o que faz a inicialização do sensor BME280. Segunda linha, a gente tem o Wi-Fi Begin, né, que ele liga a nossa rede Wi-Fi. Ele conecta na placa NodeMCU com o Wi-Fi utilizado na casa da Cristal, né, para a gente fazer essas medições. A gente tem o BME Read Temperature, e Humidity, que ele é o comando que faz a leitura da temperatura e da umidade do ar. Né? A gente, na outra linha, tem o Client Connect, que ele conecta a plataforma do ThinkSpeak para a gente conseguir fazer essa medição e coletar os dados gráficos. A gente tem o Client Print, que ele envia os dados ao ThinkSpeak. Né? Então, o primeiro conecta e o outro envia os dados para essa nossa plataforma. E a quinta linha, não, a sexta linha é o Sprint, né, que ele organiza os valores das variáveis obtidas pelo sensor em um string de maneira exigida pela plataforma do ThinkSpeak. Esse aqui é o circuito. Esse aqui é o sensor, os cabos jumper. Aqui temos a placa, o cabo USB conectado no computador, mas também já esteve conectado com esse adaptador aqui na tomada para que os dados chegassem no ThinkSpeak pela rede Wi-Fi. Na real, ele está chegando pela rede Wi-Fi por conta o computador está dando a carga necessária para a placa. E aqui temos os resultados chegando, os dados estão chegando no ThinkSpeak. Poucos desafios foram encontrados na execução do monitoramento, porém os que eu posso destacar são que numa madrugada o monitoramento extrapolou por algumas horas, com a temperatura chegando a mais de 100 graus Celsius, e a umidade chegou ao pico de 100%, e o que eu observei foi que não teve um motivo específico, porque o circuito estava posicionado no lugar limpo, assim, sem nada que pudesse obstruir, nada que tenha caído em cima e tudo mais. Foi algo que não teve um motivo específico de ter acontecido. Então, é o único problema, eu acredito, que teve, mas não atrapalhou a conexão e não atrapalhou a obtenção dos dados necessários dentro das 48 horas que foi pedido, né? E um outro problema também foi em relação à rede Wi-Fi, que se apresentou meio estável por algum momento, mas tipo, o sistema tem a leitura de reiniciar quando a rede se restabelecia, então não teve problema e não teve necessidade de mexer no protótipo. E também, por questão de dúvidas, alguns dos comandos foram para destrinchar, né, alguns dos comandos do código foi utilizada a IA para ter um melhor entendimento. Nesse slide eu trouxe um pouquinho dos resultados que a gente obteve, né, na variação de temperatura e a variação de umidade relativa do ar.
Vou falar um pouquinho sobre esses resultados, né? Então, esses gráficos aqui, eles mostram que o sistema foi capaz de monitorar e fazer o registro de forma contínua. A gente não teve nenhuma interrupção, né? Então, a gente conseguiu logar no sistema e coletar essas medições de uma forma contínua, sem interrupções, né? Então, a gente conseguiu esses dados de temperatura e umidade do ambiente de uma forma mais tranquila, né? No gráfico de temperatura, a gente observa uma tendência de queda ao longo desse período monitorado, né, a gente vê ali que tem algumas oscilações de queda, passando ali aproximadamente a 27 graus para cerca de 23 graus, né, o que é compatível com a mudança das condições climáticas durante o dia, que a gente mencionou no relatório. Né? Então, quando a gente tem essa variação de temperatura, vai ter essa variação essa variação climática, né, vai ter essa variação de temperatura sendo apontada ali nos dados que a gente coletou. Né? Então, se nos últimos dias tivemos uma variação de fato ali de temperatura, dias um pouquinho mais quentes, dias mais frios, dias mais frios ainda, então isso se reflete ali na nossa captura de dados. Por isso que é importante a gente ter mais horas, né? Quanto mais horas a gente tiver ali para capturar esses dados, é importante porque aí a gente consegue perceber como funciona essa coleta de dados, né? Nos gráficos, no ThinkSpeak, e consegue ter um dado um pouco mais denso, né? Para a gente poder trabalhar e ter essas comparações. Já no segundo gráfico, né, que é esse gráfico ali com a linha azulzinha, que é o de umidade relativa do ar, a gente percebe um comportamento inverso, né? Após algumas oscilações iniciais, a umidade ela aumenta. Então, ela aumenta ali de forma gradativa, chegando próximo a 72%, né, de umidade relativa ao ar. Não chega nem ali na linha dos 75%. Então, ela beira ali os 72%. Esse comportamento é um comportamento normal, né, esperado, pois à medida que a temperatura diminui, a umidade relativa do ar tende a aumentar, então inversamente proporcional, né? Então, dessa forma, esses resultados, né, de uma maneira comparativa, a gente pode ter em mãos ali que os resultados que o protótipo trouxe, ele funcionou corretamente, acompanhou ali os dados de temperatura dos últimos dias, a umidade relativa do ar também acompanhou, quando comparativamente, olhando os gráficos, faz sentido, né? Essa umidade ter oscilado de acordo com a oscilação da temperatura, né? Então, a gente tem um protótipo aí bacana para conseguir fazer algumas análises, medições ambientais, né? Um sensoriamento aí, um rastreamento da plataforma do ThinkSpeak. Então, temos os bons resultados comparados ao período, né? A semana que a gente fez as medições. Né? Então, a gente percebe ali a temperatura tendo algumas oscilações e a umidade relativa do ar acompanhando esses resultados. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que pode ser melhorado, né, nesse projeto, nesse circuito, né? Então, durante o desenvolvimento do projeto, nós observamos que a gente não teve nenhum problema que comprometesse a execução, né? Então, de forma geral, as plataformas funcionaram, os códigos funcionaram, rodaram bem, a placa funcionou junto ao cabo, né? Então a Wi-Fi conectou perfeitamente bem, não tivemos problemas em relação a isso. Então, na estrutura em si da execução do projeto, foi bom, deu certo. A gente pode mencionar aqui que em um dos períodos do monitoramento, o sensor registrou um pico de temperatura, né, sem uma causa aparente. Então, é um ponto bacana aí de destaque, né, para talvez pensarmos numa melhoria, né, em relação ao sensor, né, talvez um material um pouco mais resistente, uma proteção para o circuito, né, porque aí ele evita danos à exposição, a chuvas, a vento, poeiras e esbarrões, né, também. Então, dependendo se estiver num local ali onde a gente tem muitas pessoas circulando, podem esbarrar, pode cair, né, o sensor, então ter ali uma capa, uma proteção para ele, acho que pode ser bacana, né, dependendo do local onde ele foi inserido.